Esse projeto da China é realmente impressionante e reflete o tipo de visão futurista que estamos vendo cada vez mais em iniciativas espaciais. A ideia de uma usina solar em órbita geoestacionária, com cerca de 1 quilômetro de largura, aproveitando a luz solar constante no espaço, sem as limitações da atmosfera ou do ciclo dia-noite, tem um potencial enorme. Transmitir essa energia para a Terra por meio de ondas de rádio, provavelmente micro-ondas, é uma solução engenhosa, embora traga desafios técnicos e de segurança que precisam ser superados. O que Long Lehao está sugerindo, de equiparar a produção anual de energia a todo o petróleo do planeta, dá uma dimensão do impacto que isso poderia ter. Para contextualizar, a produção global de petróleo em um ano gera algo em torno de 170 exajoules de energia, baseado em estimativas recentes. Se essa usina espacial conseguisse atingir essa escala, estaríamos falando de uma revolução energética, especialmente considerando que a energia solar e espacial não emite carbono diretamente. Por outro lado, há questões práticas a considerar. O custo de lançamento e montagem de uma estrutura tão grande em órbita, a eficiência da conversão de energia em micro-ondas e a recepção na Terra, além de possíveis preocupações ambientais ou de interferência com essas ondas. A China já demonstrou avanços em tecnologia espacial, então não é de se duvidar que estejam trabalhando nisso com seriedade. Você acha que esse tipo de projeto poderia inspirar outros países a seguir o mesmo caminho? China, explorando os detalhes técnicos, os avanços recentes e as implicações globais, com base no que se sabe até agora e no que pode estar em desenvolvimento, até fevereiro de 2025. O conceito de energia solar baseada no espaço, SBSP, do inglês Space Based Solar Power, não é novo. Foi proposto pela primeira vez por Peter Glaser em 1968, mas a China está levando isso a um nível prático e ambicioso. A ideia central é posicionar uma matriz de painéis solares com cerca de 1 quilômetro de largura, ou até maior, dependendo das iterações do projeto, em órbita geoestacionária a 36 mil quilômetros da Terra. Nessa altitude, os satélites permanecem fixos em relação a um ponto na superfície, o que facilita a transmissão contínua de energia para uma estação receptora terrestre. A matriz captaria luz solar 24 horas por dia, sem interrupções por nuvens, poeira ou noite, oferecendo uma eficiência muito superior às fazendas solares terrestres, que operam, em média, com 20 e 30% de capacidade devido a essas limitações. A transmissão da energia seria feita por micro-ondas, convertendo a eletricidade gerada pelos painéis em ondas de rádio de alta frequência que atravessam a atmosfera com perdas mínimas. Na Terra, uma antena receptora, chamada rectena, de rectifying antenna, converteria essas ondas de volta em eletricidade. Long Lehao, da Academia Chinesa de Engenharia, mencionou que tal instalação poderia rivalizar com a produção global de petróleo, cerca de 170 exajoules por ano, como referência. Isso sugere uma capacidade de geração na casa dos gigawatts contínuos, algo como 5 a 10 GW, dependendo da eficiência do sistema. Para comparação, a maior usina solar terrestre atual, como o complexo de Badla na Índia, gera cerca de 2,2 GW em condições ideais, mas com interrupções. Até 2025, a China já deu passos concretos nessa direção. Em 2022, pesquisadores da Universidade de Xidian demonstraram um protótipo terrestre que transmitiu energia sem fio por micro-ondas a uma distância de 55 metros com sucesso. Em 2023, foi relatado que a China planejava testar uma transmissão em órbita baixa e LEO até 2028, com uma estrutura inicial de 10 mW, como parte de um roadmap, que culminaria na usina geoestacionária por volta de 2035-2040. Em 2024, houve rumores, não confirmados oficialmente, até fevereiro de 2025, de que lançamentos experimentais com o foguete Longa Marcha 9, projetado para cargas pesadas, incluíram componentes de teste para painéis solares espaciais. Isso indica que o país está acelerando o cronograma, aproveitando sua capacidade de lançamento espacial. A China realizou mais de 60 lançamentos, bem-sucedidos em 2024, superando os EUA pela primeira vez em uma década. A matriz de 1 km mencionada pode ser apenas o início. Estudos recentes sugerem que, para atingir a escala de energia do petróleo global, o tamanho poderia crescer para 10 km ou mais. Com múltiplos módulos trabalhando em conjunto, isso exigiria avanços em materiais leves, como filmes fotovoltaicos ultrafinos e robótica espacial para montagem autônoma em órbita, áreas em que a China já investe pesado. Custo de lançamento. Transportar milhares de toneladas para a órbita geoestacionária é caro.
Mesmo com o Longa Marcha 9, capaz de levar 140 toneladas por vez, seriam necessárias dezenas de missões. Uma solução em teste é a fabricação em loco usando recursos lunares ou asteroides, algo que a missão Chang'e 8, prevista para 2028, pode começar a explorar. A conversão de eletricidade em micro-ondas e obratno tem perdas. Atualmente, a eficiência está em torno de 80 a 85%, mas avanços em semicondutores de nitreto de gálio podem empurrar isso para 90%, ou mais até o final da década. Micro-ondas em alta potência poderiam interferir em comunicações ou aquecer a atmosfera localmente. A China afirma que a densidade de energia das ondas seria mantida abaixo de 250 Wm, comparável à luz solar natural, mas testes em larga escala ainda são necessários para validar isso. Em órbita, os painéis enfrentariam radiação e micrometeoritos, sistemas de reparo robótico ou painéis autorregenerativos. Em desenvolvimento em laboratórios chineses, poderiam mitigar isso. Se a China conseguir operacionalizar essa usina, o impacto seria transformador. Primeiro, no campo energético, uma fonte limpa e praticamente inesgotável poderia reduzir a dependência global de combustíveis fósseis, alinhando-se aos objetivos de carbono zero, mas também dando à China uma vantagem estratégica sobre o mercado de energia. Segundo, no espaço, o sucesso incentivaria uma corrida para ocupar órbitas geoestacionárias, que são limitadas. Já há tensões sobre slots orbitais, e uma usina dessas poderia reacender debates na ONU sobre a governança espacial. Outros países, como o Japão, com o projeto SpaceMIP, e a Iowa, via Caltech's SSPP, também exploram SBSP, mas a China parece estar na frente em escala e vontade política. Isso poderia inspirar parcerias ou competição. Imagine a Europa ou a Índia acelerando seus próprios programas para não ficarem para trás. O que acha disso tudo? Um projeto como esse poderia mudar a geopolítica energética, ou você vê os desafios como barreiras intransponíveis no curto prazo? Estou curioso sobre sua perspectiva, explorando as camadas técnicas mais complexas, os aspectos geopolíticos e econômicos em maior detalhe, e as implicações de longo prazo para a humanidade, mantendo o tom reflexivo e analítico. Estamos em fevereiro de 2025, e o progresso chinês nesse campo provavelmente está acelerando. Então vou especular com base em tendências recentes e fundamentos científicos. Detalhes técnicos avançados. A usina proposta, com sua matriz de painéis solares de 1 km ou potencialmente maior, opera em um regime de engenharia que desafia os limites atuais da tecnologia espacial. Os painéis fotovoltaicos, em órbita geoestacionária, precisariam ser excepcionalmente leves e eficientes. Hoje, as células solares de arsenieto de gálio multicamadas atingem eficiências de 30 a 35% em laboratório, mas a China pode estar testando designs experimentais que chegam a 40% ou mais, otimizados para o espectro solar não filtrado do espaço. Esses painéis seriam montados em uma estrutura modular, provavelmente um esqueleto de liga de carbono ou titânio, com sistemas de orientação dinâmica para maximizar a exposição solar. A transmissão por micro-ondas é o coração do sistema. A conversão da eletricidade em ondas de rádio envolve girotrons ou magnetron de alta potência, dispositivos que a China já domina em aplicações militares, como radares. A frequência ideal, provavelmente na faixa de 2,45 GHz ou 5,8 GHz, usadas em experimentos anteriores, precisa ser ajustada para minimizar perdas atmosféricas e evitar interferência com comunicações existentes. A rectana terrestre, que pode ter vários quilômetros de diâmetro, seria composta por milhões de dípolos retificadores, convertendo as micro-ondas em corrente contínua com eficiência teórica de 5 a 90%. Em 2024, testes em pequena escala sugeriram que a China está refinando essas antenas para suportar densidades de energia mais altas sem superaquecimento, um avanço crítico. A escala mencionada por Long Lehao, energia equivalente à produção anual de petróleo, 170 exajoule, implica uma potência contínua de cerca de 5,4 GeV, 170. 8 divididos por 31,5 milhões de segundos em um ano. Para alcançar isso com uma matriz de 1 kBq, a eficiência total do sistema, painéis pós-transmissão pós-conversão, precisaria ser extremamente alta, ou o tamanho real seria maior, talvez 5, 10 km. Isso sugere que a declaração pode ser uma projeção para uma fase futura, com a estrutura inicial servindo como prova de conceito. Até 2025, a China provavelmente já lançou componentes experimentais em órbita baixa, LEO como parte de seu roadmap. O plano original, divulgado em 2019 pela Academia Chinesa de Tecnologia Espacial, CAST,
Previa um teste de 1 MW em 2025, seguido por 10 MW em 2028 e a usina geoestacionária completa por volta de 2040. Mas o ritmo acelerado dos lançamentos, com o Longa Marcha 9 entrando em operação. E os avanços em miniaturização podem ter adiantado isso. Há indícios de que um teste em órbita baixa já ocorreu em segredo no final de 2024, com uma matriz de 100 metros transmitindo alguns quilowatts para uma estação no deserto de Gobi, um marco que, se confirmado, coloca a China anos à frente de concorrentes como o Japão ou os SROA. A construção em órbita é outro gargalo. Montar uma estrutura de quilômetros exige robótica avançada ou até impressão 3D espacial. A missão Tianzhou, que testa reabastecimento e montagem em órbita, e os planos para uma estação lunar permanente sugerem que a China está desenvolvendo essa capacidade. Um cenário plausível para 2030 é o uso de enxames de robôs autônomos lançados em massa para construir a matriz peça por peça, reduzindo a dependência de lançamentos caros. O sucesso desse projeto não é apenas uma questão técnica, é um jogo de poder. A China, que já lidera em capacidade solar terrestre, mais de 500 GeV instalados em 2024, poderia usar a SBSP para dominar o mercado energético global. Imagine uma rede de usinas espaciais fornecendo eletricidade limpa a aliados na Ásia, África e América Latina via acordos de infraestrutura, como a iniciativa Cinturão em Rota Expandida para o Espaço. Isso desafiaria a hegemonia energética dos IPOSIUA e da OPEP, que dependem de combustíveis fósseis e redes elétricas tradicionais. Economicamente, o custo inicial é astronômico. Estimativas para uma usina de 1 gigawatt variam de 10 a 50 bilhões de dólares, dependendo da reutilização de foguetes e da automação. Mas o retorno a longo prazo é igualmente colossal, energia quase gratuita. Após o investimento inicial por décadas, sem os custos de extração ou poluição do petróleo, a China poderia subsidiar isso com sua economia estatal, algo que empresas privadas ocidentais, como a SpaceX, teriam dificuldade em replicar sem apoio governamental maciço. A órbita geoestacionária, porém, é um recurso finito. Há apenas 108 km de arco útil ao longo do Equador, e cada slot já é disputado por satélites de comunicação. Uma usina de 10 km ocuparia espaço significativo, potencialmente levando a tensões diplomáticas. A ONU, via Comitê para o Uso Pacífico do Espaço Exterior, COPUOS, poderia ser forçada a criar um novo tratado regulatório, mas a China, com seu histórico de agir unilateralmente, pode ignorar isso até demonstrar viabilidade. Se a China concretizar essa visão, o impacto transcenderia a energia. Primeiro, a SBSP poderia desacelerar as mudanças climáticas ao substituir combustíveis fósseis em escala massiva, embora a pegada de carbono dos lançamentos iniciais seja um entrave. Segundo, abriria a porta para uma economia espacial. Usinas como essa poderiam alimentar bases lunares ou marcianas, tornando a colonização mais viável. Terceiro, a tecnologia de transmissão sem fio poderia ser adaptada para outros usos. Imagine carregar cidades flutuantes ou até armas orbitais, um risco que preocupa analistas militares. Para outros países, o efeito seria catalítico. O Japão, que planeja uma usina de 1 gigawatt até 2040, poderia acelerar seu programa. O ZEUA, com os projetos SSPP da Caltech, testando uma matriz de 60 centímetros em órbita desde 2023, poderiam buscar parcerias público-privadas com a SpaceX para competir. A Índia, com seu crescente programa espacial, talvez entre na corrida, focando em soluções de baixo custo. Esse projeto toca em algo maior, a transição da humanidade de uma espécie terrestre para uma civilização espacial. A energia solar no espaço é um passo rumo à escala de Kardashev, onde o controle de recursos planetários dá lugar à exploração estelar. Mas também levanta questões éticas. Quem controla essa energia? Se a China monopolizar a tecnologia, será um benefício universal ou uma ferramenta de poder? E os riscos, como micro-ondas desviadas ou detritos orbitais, valem o preço? O que você acha disso? Vê essa iniciativa como um marco para a humanidade ou uma aposta arriscada com implicações imprevisíveis? Usina solar espacial da China, expandindo para aspectos menos explorados, como os desafios de engenharia em escala cósmica, as ramificações científicas e culturais e os cenários futuros que esse projeto pode desbloquear. Estamos em fevereiro de 2025 e a China está provavelmente intensificando seus esforços, então vou construir sobre o que já discutimos, trazendo uma análise ainda mais detalhada e prospectiva. Engenharia em escala cósmica. Construir uma usina solar de 1 km ou, em projeções futuras, 10 km ou mais,
em órbita geoestacionária. É um feito que exige repensar a engenharia espacial como a conhecemos. A matriz não seria um monstro monolítico, mas uma teia de módulos interconectados, cada um com dezenas de metros quadrados, equipados com células solares, conversores de micro-ondas e sistemas de controle térmico. A radiação solar no espaço, cerca de 1,36 km, sem perdas atmosféricas, é um recurso bruto, mas gerenciar o calor gerado pela conversão em eletricidade é um desafio. Painéis convencionais terrestres dissipam calor para o ar, mas no vácuo o único mecanismo é a radiação. Isso exige radiadores avançados, possivelmente baseados em fluidos de nanofase ou materiais metamórficos que a China pode estar desenvolvendo em segredo. O peso é outro obstáculo, mesmo com materiais leves, como filmes fotovoltaicos de perovskita, que podem atingir 25-30% de eficiência, com frações de grama por metro quadrado. Uma estrutura de 1 km poderia pesar centenas de toneladas. O Longa Marcha 9, com capacidade de 140 toneladas por lançamento, é um avanço, mas a solução definitiva pode vir da mineração espacial. A missão Chang'e 8, planejada para 2028, visa testar a extração de regolito lunar para criar componentes básicos. Se bem-sucedida, a China poderia lançar apenas sementes, robôs e impressoras 3D, que construiriam a usina a partir de recursos extraterrestres, reduzindo custos e emissões de lançamento. A transmissão de micro-ondas em si é uma dança delicada. Para atingir 5-10 Jiralev na Terra, o feixe precisa ser focado com precisão, milimétrica a 36.000 quilômetros de distância. Isso exige phased array antenas no espaço, com milhares de elementos ajustados em tempo real para compensar vibrações, ventos solares ou até a gravidade lunar. Testes recentes, como os da Universidade de Xi'an em 2022, mostram que a China domina essa tecnologia em pequena escala, mas ampliá-la para gigawatts é um salto quântico. A Rectana terrestre, possivelmente situada em áreas remotas como o deserto de Taklamakan, precisaria de quilômetros de extensão e sistemas de segurança para evitar que pássaros ou humanos sejam expostos a níveis perigosos de radiação. Implicações científicas. Além da energia, esse projeto é um laboratório orbital gigante. A exposição contínua à radiação solar e cósmica poderia acelerar o desenvolvimento de materiais resistentes, como compósitos de grafeno ou polímeros autorregenerativos, úteis tanto no espaço quanto na Terra. A transmissão de micro-ondas, em larga escala, também poderia revelar novos insights sobre a interação de ondas de rádio com a ionosfera, potencialmente refinando modelos climáticos ou tecnologias de comunicação. A longo prazo, a SBSP poderia viabilizar experimentos de física de alta energia. Imagine uma usina fornecendo energia a aceleradores de partículas orbitais, livres das limitações terrestres de tamanho e custo energético. Isso poderia nos aproximar de testar teorias, como a gravidade quântica ou a matéria escura, colocando a China na vanguarda da ciência fundamental. Dimensão cultural e social. Na China, esse projeto é mais que tecnologia, é um símbolo. O governo provavelmente o está vendendo como prova da superioridade do modelo chinês. Planejamento centralizado, visão de longo prazo e capacidade de mobilizar recursos em escala inédita. A narrativa de conquistar o espaço para o bem da humanidade alinha-se perfeitamente com a propaganda do Partido Comunista, reforçando o orgulho nacional após sucessos como a Estação, Tiangong e as missões lunares, Chang'e. Globalmente, however, a recepção pode ser mista. Países em desenvolvimento, como os da África subsaariana, poderiam ver a SBSP como uma bênção, energia limpa barata, entregue via parcerias chinesas. Já potências ocidentais, ruxos sentiriam ameaça, tanto econômica, perda de mercado energético, quanto militar, o potencial de micro-ondas como arma. Culturalmente, isso poderia reacender o fascínio humano pelo espaço, como Apollo fez nos anos 60, mas também gerar ansiedade sobre desigualdades. Quem terá acesso a essa energia estelar? Sucesso total. 2050. A China completa a usina geoestacionária e expande para uma constelação de matrizes, gerando dezenas de gigawatts. A energia é distribuída globalmente, reduzindo em 30-40% as emissões de carbono até 2070. Bases lunares e marcianas tornam-se realidade, alimentadas por SBSP, e a humanidade dá um passo rumo ao tipo Win na escala de Kardashev. A China domina a economia espacial, mas enfrenta pressão internacional para compartilhar a tecnologia. Progresso parcial, 2035-2045. A usina inicial de 1,2 Giraler funciona, mas custos e desafios técnicos limitam a expansão.
Ainda assim, prova a viabilidade da SBSP, inspirando uma corrida global. EUA, Japão e Europa lançam seus próprios projetos, criando um mercado competitivo. A energia espacial supre 5-10% da demanda mundial, mas os fósseis persistem. Fracasso ou reorientação 2030-2040. Problemas como detritos orbitais, falhas na transmissão ou resistência internacional, sanções, boicotes, forçam a China a abandonar a escala geoestacionária, focando em órbitas baixas ou aplicações menores, como satélites de comunicação alimentados por mini-usinas solares. O sonho adia-se por décadas. Esse empreendimento é um espelho da ambição humana, usar o espaço não apenas como fronteira, mas como solução. Se der certo, mudará como vemos energia, soberania e nosso lugar no universo. Mas também expõe vulnerabilidades, dependência de uma nação, riscos tecnológicos, o custo ambiental dos primeiros passos. Talvez o maior legado não seja a eletricidade, mas a prova de que podemos construir algo tão grandioso além da Terra. Você já parou para pensar no que isso diz sobre nós como espécie? Ou como equilibrar os benefícios com os riscos de colocar tanto poder nas mãos de poucos? Sua visão sobre isso é fascinante para mim.